Relíquias sonoras. Arquivos de áudio resultantes do bom aproveitamento de dons concedidos por Deus. Relíquias sonoras. Oi, que bom é ter você comigo, que bom é ter você em minha companhia. Eu sou o seu amigo Saulo Alberto, chegando por aqui mais uma vez para apresentar mais uma relíquia sonora para você. Fique com a gente até o final, você vai gostar. O programa Bate-Papo Informal, de 13 de outubro de 2023, transmitido pela rádio Ecoar, contou com a apresentação de Aldrin Lima, o shownoplasta, e com as participações de Manuel de Jesus e Renato Fernandes, ouvinte e colaborador da emissora. Um dos assuntos abordados foi a lógica, e uma das questões levantadas foi a seguinte: por qual motivo o nosso Deus decidiu que nós, seres altamente limitados, seríamos os encarregados de cumprir a missão de levar o Evangelho a todo mundo? Não seria mais lógico arregimentar anjos para, com muito maior eficácia, alcançar tal objetivo? Tão impactante foi o comentário do nosso irmão Renato Fernandes que nós decidimos dar a ele status de relíquia sonora e, é claro, compartilhá-lo com você. Confira. Bate-papo informal. O assunto é muito interessante, mas como a gente tem um tempo para o programa, né? Embora seja o papo informal, mas a hora não é livre, né? Mas eu tenho uma história, e vou tentar contar essa história muito rápida, que eu acho que contextualiza a nossa conversa. Que é o seguinte, diz que, e é de surpresa, né? Então tudo é assim. Mas diz que tinha um homem que ele morava de frente com um grande terreno, lá tinha uma árvore gigante e tal, e ele, todos os dias de manhã, ele tinha o hábito de olhar pela janela e contemplar o que tinha no terreno. E um dia ele começou a ver um formigueiro que estava se formando lá. E o formigueiro começou a crescer e foi se desenvolvendo. E ele falou, nossa, que legal. E todos os dias de manhã ele pegava resto de comida, levava perto do formigueiro, levava coisas doces, ia levando folhas, levando tudo e colocando perto do formigueiro. E a um ponto de começar a observar as formigas, pegando cada coisa, levando para dentro do formigueiro, e aquela coisa toda, havia uma lógica no formigueiro. Todas as coisas funcionavam por uma determinada lógica. Qual era? Era a lógica das formigas. E aí ele começou a analisar, e olhava, e ele se apaixonou pelo formigueiro. E todos os dias, então, ele tinha o hábito, de manhã à tarde, ele visitava o formigueiro, todo dia. Um dia, ele ouviu um barulho muito grande. Quando ele abriu a janela, ele olhou, tinha do outro lado um trator. E o trator ia fazer a terraplanagem do terreno. Ia passar por ali, ia limpar o terreno, ele foi correr, falou, rapaz, o que você vai fazer? Ele falou, não, a gente vai fazer a terraplanagem para poder construir uma casa aqui, o dono já vai começar a construção. E ele disse, não, mas espera aí, vocês não podem fazer isso. E aí o moço olhou para ele e disse, mas por que não? Porque aqui eu tenho o meu formigueiro de estimação. E aí, aquela coisa era muito estranha para ele, né, pro tratorista. Ele falou, não, rapaz, eu tenho que passar aí. Daí o rapaz falou, não, mas e o formigueiro? E ele disse, eu vou ter que passar em cima do formigueiro, vamos mexer essa terra aí, pronto, acabou. E ele disse, mas é o meu formigueiro de estimação. E aí ele foi lá e falou pro moço assim, dá 5 minutos para mim e eu já volto. E aí ele foi lá perto do formigueiro e começou, pessoal, para tudo que vocês estão fazendo, me ouve, sai daí, vambora, vamos lá, pessoal, vambora, e vamos, formiguinha rainha, vamos lá, você também, o trabalhador ali e tal, olha, vou colocar ali no meu jardim, pessoal, vambora. Só que as formiguinhas continuavam a lógica da formiga. Iam pegando as folhinhas, levando para dentro da casinha e saindo, indo e saindo. De repente o moço sentiu uma mão no ombro, era o tratorista, e disse, e daí? Posso passar o trator? Ele disse, tá bom, não tem outro jeito, pode passar. E ele foi para a janela da casa dele e continuou ouvindo o barulho do trator, passando de lá para cá, de cá para lá, e levando o formigueiro dele para onde ele queria. Vocês sabem por que aquele homem não conseguiu convencer as formigas? Porque ele não era formiga.
Exato. Se ele fosse formiga, a lógica era outra. Ele conseguiria conversar com as formigas e falar, pessoal, vamos embora. Mas só que ser humano não conversa com formiga, isso não é lógica? É lógica. Lógico. E por que então Deus não mandou anjos falar com seres humanos? Porque só um ser humano é que consegue dar exemplos e mostrar algumas coisas. Por que Jesus veio à Terra como homem? Né? Porque a partir do testemunho dele, da forma que ele vivesse, todos poderiam olhar para ele como Adão, né? Como Adão. É por isso que a Bíblia, quando trata Adão e Jesus e fala assim, é o primeiro Adão e o segundo Adão. Né? Seres humanos que passaram por prova e Adão falhou, Cristo venceu. Nós caminhamos o dia todo e desequilibramos aqui ou ali, só que a forma que nós vivemos serve como exemplo para o outro. Por isso que a gente é missionário. Por isso que Deus chama a gente nessa lógica de missionário. Porque só homens falam com homens. Bate-papo informal. Relíquias sonoras. E aí, foi ou não foi uma fala impactante? Até. Relíquias sonoras.